Bem, vamos dar início. No mundo do broche, no mundo do crochê. Seja bem-vinda ou bem-vinda, Cristina Reis, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui hoje à live de hoje, que faz parte de uma série de 3. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a conexão. Quase cai tudo aqui. Socorro. Muito bem. Vamos lá dar início então. Hoje nós vamos falar na primeira aula. Ontem eu fiz uma. Deu tudo errado ontem pelo Instagram. Então estamos repetindo hoje novamente. Deixar gravado aqui para vocês. E nada à toa, né? A gente não tem nada a reclamar e tudo a agradecer. Nilce Camargo, muito bem-vinda. Então hoje nós vamos fazer a primeira de uma série de 3 e aulas do sistema arcturiano. Vamos falar dos arcturianos, a grande fraternidade branca, e espiritualidade, enfim, o que é tudo isso. Eu senti a necessidade de falar um pouco sobre, de uma maneira introdutória até, porque muita gente tem noção, mas não conhece de uma maneira mais prática realmente o que é a grande fraternidade branca. Quem são os arcturianos? O que eles fazem? Quais os projetos? Como eles vivem? Como aquele apresentador do programa. O que eles comem? Onde eles vivem? O que será que há de mistério aí por detrás? Qual o mistério por trás dos arcturianos? Da geometria sagrada? Da grande fraternidade branca? Será que eles são do bem? Será que eles são do mal? O que será? Muito bem. Então é isso que nós vamos falar hoje para vocês. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa série. Hoje fazer 2 aulas, estou fazendo essa agora. Prática quase 4h20. 4h20 e pouco. Mais tarde vou fazer uma segunda. E a gente também sobe para o YouTube. Vou deixar uns links aí para vocês participarem de graça dessas séries. E ter conhecimento, ter informação. Tem muito conteúdo, então se a gente despeja uma enciclopédia em cima de vocês, é muita informação. É claro que às vezes eu faço live longas de 1h30, 2, 3 horas, enfim. Mas fica cansativo, né? Não é todo mundo que aguenta. Fabiola Bahia, terapia e psique. Muito bem-vinda. Opa, deu uma interrupção aqui. Então é isso, às vezes eu faço lives longas, mas o propósito hoje é fazer uma live mais curtinha, cerca de meia hora, para trazer informações importantes, porque as pessoas desconhecem sobre tudo isso. O que eu sinto das pessoas, para a grande maioria, é que se eu pergunto para elas, você conhece os arcturianos? Ah, sim. O que você sabe deles? Não muito, né? Então isso é normal, e é por isso que eu estou aqui, para aprofundar um pouquinho sobre todos esses temas. Então vamos lá, grande fraternidade branca, o próprio nome diz, é grande porque realmente implica tudo, todo o universo. Existe a fraternidade de irmãos, somos todos irmãos. E como somos todos irmãos, todos nós de certa forma, toda a humanidade, não só da Terra, e todos os seres, de certa forma, somos todos da grande fraternidade branca. Porque somos todos irmãos, filhos de Deus, vamos dizer assim. Somos todos irmãos cósmicos, divinos, universais, galácticos, intergalácticos, interuniversais, porque há vários universos e por aí vai, e dimensões e planos. Portanto, somos todos irmãos, somos todos filhos da mesma fonte, podemos chamar de Deus, se preferir. Dessa fonte, que vamos entender assim, Deus como um ser, né? Muita gente acha que Deus é um ser. O simples fato de imaginar que Deus é um ser já o limita, já o define, já acaba limitando todo o seu potencial. Deus não tem limite, Deus é o infinito
multiplicado por infinito, elevado a infinito, infinitamente. Não tem limite. Então, quando a gente fala, Deus é isso, Deus é aquilo, você limitou. Deus é tudo e muito mais do que a nossa mente sequer consegue imaginar. Como o infinito é algo que a nossa mente humana não consegue domar, né, controlar, comandar, entender, conceber, sentir, enfim, perceber, processar, etc. Então, a gente tenta colocar no quadradinho nosso para entender. Até certo ponto, de modo para fins didáticos, isso é útil. Então, eu posso dizer, Deus é belo, Deus é bonito, Deus é amor, Deus é paz, é sabedoria, é luz. São características que também limitam a divindade, porque é muito mais que isso tudo. Mas é uma forma da gente entender dentro de quadradinhos, né? Porque aí fica mais fácil, mais palpável. Por quê? A nossa mente humana só entende aquilo que tem cor, forma e nome. A nossa mente humana só entende o que tem cor, forma e nome. Se você tentar entender algo sem forma, sem cor e sem nome, a nossa mente não capta, porque quebra todos os limites, os bloqueios. E a nossa mente humana, ela é limitada, ela é restrita. Então nós precisamos ir muito além para expandir isso. Bem-vinda, Rosiane. Bem-vindo todos. Muito bem. Assim sendo, essa série que estamos fazendo de 3 aulas, hoje é a primeira, daqui a pouco é a segunda, mais tarde já tem a segunda. O objetivo é expandir isso, entender um pouco melhor a mente de Deus. Muito bem, então imagina que Deus tem uma mente e ele resolveu criar os universos. Então antes, nem mesmo o tempo existia. É algo que fica meio difícil para a gente entender. Como não havia o antes, o depois, o aqui, o agora e o amanhã? Como que a nossa mente entende essas coisas meio malucas, né? O tempo não existe, o espaço não existe. Quando você viaja no espaço, você também está fazendo uma viagem no tempo. Também é uma distorção temporal. Albert Einstein descobriu isso já. Conseguiu, de alguma forma, provar isso. Quando há uma viagem espacial, ou seja, não tem um deslocamento no espaço, digamos, eu saio da Via Láctea, eu vou para uma outra galáxia, pego a minha nave superpotente, por exemplo, e vou para lá. Eu levei, digamos, vou para uma galáxia que está a 100 anos-luz daqui. Isso quer dizer que a luz que eu vejo da estrela que chega aqui para mim, ela leva o tempo de 100 anos na velocidade da luz. Portanto, quando eu olho para o céu e estou vendo uma estrela, estou vendo uma estrela de 100 anos-luz, ou seja, estou olhando para o passado, estou olhando para uma estrela que chegou a sua luz aqui para mim, cuja luz chegou para mim agora, mas foi emitida 100 anos atrás, porque ela veio na velocidade da luz. Portanto, ela levou 100 anos para chegar aqui no meu céu e eu conseguir ver. Bem-vinda, Débora! Ou seja, quando eu olho para o céu, eu estou olhando para o passado, porque aquelas luzes que eu vejo hoje no meu céu, à noite, das estrelas, são luzes que viajaram anos-luz para se tornar visível ali. Então, o que eu estou vendo não é o que está lá hoje, do tempo do hoje da Terra, mas do tempo que foi emitido lá atrás. 100 anos-luz, ou seja, 100 anos atrás, 1000 anos atrás e por aí vai. Então eu estou às vezes olhando para o céu, vendo uma estrela que emitiu sua luz às vezes 10 mil anos atrás, mas eu estou vendo só hoje, porque a luz dela chegou agora no meu céu. Eu vejo que loucura é isso. Portanto, é bem complexa a coisa dessa viagem espacial e temporal. Mas vamos supor que eu tenho uma nave que vai para essa estrela, vamos dizer Arcturus, que está a 37 anos-luz da Terra. Anos-luz é distância. Muita gente acha que porque anos é tempo. Não, é anos-luz, é distância. Aqui é a Terra, aqui está Arcturus.
Eu pego a minha nave na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo no ar, né? Porque na água é menos. Aí a luz vai, né? Ou seja, minha nave vai na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, uma velocidade absurda, extremamente alta. Eu vou levar 37 anos para chegar até Arcturus, tá certo? Quando eu chegar lá, então vamos dizer 2021 mais 37, vou chegar lá em 2058, 2022, né, estamos. Vou chegar lá em 2059, se for uma viagem de ida e de volta, mais 37 anos para voltar, se for nessa velocidade. Só que acontece que até segundo a ciência, Albert Einstein, quando a gente viaja no espaço, a gente também faz uma viagem temporal e a gente envelhece menos. Uma dica para você, quer envelhecer menos? Movimente-se, porque o que tem movimento envelhece menos. Isso é provado cientificamente. Quanto mais você se move, mais rápido e mais movimento, menos envelhecimento. Por isso que é bom fazer esporte, eu estou precisando também, né? Para envelhecer menos. O que está parado envelhece, enferruja, deteriora e acaba caindo. Então, não envelhecer significa movimentar. Está sempre em movimento. Vejo as crianças, não param, têm uma energia. Corre o dia inteiro, brinca o dia inteiro, não é assim? Muito bem. Arcturus está a 37 anos-luz da Terra. Bem-vindo, Gustavo, Débora Oliveira, Rosiane e muitos mais. Está a 37 anos-luz da Terra a estrela Arcturus, que é muito maior que o nosso Sol do nosso sistema solar. Agora, existem viagens interestelares que não vão na velocidade da luz, vão numa velocidade muito maior, porque tem portais, tem buraco de minhoca, então eles pegam um portal, digamos que eu vou levar 37 anos para uma viagem dessa, na velocidade da luz, e eles com as máquinas deles levam um mês. Só que ainda assim, eles pegam um buraco de minhoca que entra por ele e leva 2 dias. Por isso que as viagens são possíveis, né? E outra dimensão também. Então, existe também viagens à velocidade zero, né? Ou seja, desaparece, teletransporte, né? Desaparece aqui, aparece lá, onde quiser. Aí são naves ou tecnologias da supraconfederação, muito mais elevado ainda. Outras de federações inferiores têm tecnologias inferiores. E são tecnologias espirituais. Muito bem. São viagens, podemos dizer também, espirituais. A gente desenvolvendo a espiritualidade, a gente consegue ter uma viagem de consciência. E ter a consciência e ir para o templo de cristal arcturiano, no sistema Arcturus, por exemplo. Como é que faz isso? Leia o livro Buraco de Minhoca, segundo a ciência, isso já é organizado pela científico isso, né? É um buraco, é um buraco negro. Né? Segundo o livro até é falado, conectando-se com os arcturianos. Imagina um buraco no espaço em que vamos dizer que você vai levar da Via Láctea, da Terra até Arcturus, você vai levar 3 meses numa supernave. Se você tiver um portal, é tipo um portal, você entra por esse portal e já aparece lá, encurtou a viagem. Então é um portal que encurta o espaço e o tempo. É isso, né? Então isso existe aos montes. Na Terra tem portais que levam para outras galáxias e mundos. No nosso Sol tem um portal. O Sol não é uma bola de fogo, como muitos acham. Tanto que a NASA divulgou recentemente uma nave enorme, no formato retangular, que pelo tamanho que divulgaram é maior que Júpiter. Vocês vão ter uma ideia do tamanho dessa nave. Gigantesca, saindo do Sol. A NASA divulgou isso. Isso é científico, está lá. Foi divulgado, a NASA está divulgando, outras forças estão divulgando também, né? Órgãos governamentais de vários países, enfim. Estão divulgando as coisas, porque não tem mais o que ficar escondendo, né? Todo mundo já sabe, já está cansado de saber e ver, e presenciar e sentir, e por aí vai, né? Enfim, muitas dessas coisas são científicas. Isso não quer dizer que a ciência explica tudo ou declara tudo, né? Não vão declarar tudo, ainda não. Existe muita coisa aí importante e é que a ciência sabe, mas não vai declarar ainda. Mas está abrindo, aos pouquinhos estão abrindo.
Então é isso, um buraco de minhoca é uma passagem que encurta a viagem. Então, digamos, daqui ali eu vou levar 3 meses, eu entro no buraco de minhoca, levo 3 dias. Então é muito mais fácil. Imagina o nosso oceano. Vou para a Europa de barco, vou levar 3 meses de viagem. Então, de repente, no meio do oceano tem uma portinha, você entra nela e encurta. Em vez de você levar 3 meses, você leva 3 dias. Você encurta a viagem. É isso, né? É um portal. Segundo os arcturianos, no livro Conectando-se com os Arcturianos, um buraco negro também é um portal. Então, você entra de um lado, sai do outro, encurtando viagem. Então, é uma das formas de entender. E na nossa Via Láctea, vocês já viram, só para vocês terem uma ideia do que é sóis, né? Uma estrela é um Sol. Então, o nosso Sol gira em torno de sua órbita, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Houve já um outro planeta chamado Maldek, que milhões de anos atrás explodiu, foi invadido, explodiu e tal. O povo de Maldek se espalhou, alguns morreram, outros se espalharam, foram para as luas de Júpiter, lua Io, Ganymedes e outros, e por outros sistemas também. Esses seres existem, estão catalogados e vêm para a Terra. E foi povoado Mercúrio, Marte. Mercúrio acho que não, porque talvez pelas condições, mas Marte, Vênus, Terra. A Terra já teve outras luas. Júpiter, as luas de Júpiter, Saturno, e por aí vai. Todos esses mundos são povoados, têm população, nem todos são em terceira dimensão. Em quarta, em quinta, em sexta, em sétima, oitava, em outras dimensões. São seres que existem, têm tecnologia e trazem para a Terra. O Sol, nosso Sol, que se chama Monmantia ou Vela Tropa, segundo as cartas interestelares, esse Sol tem seus planetas na sua órbita. A Via Láctea, você já deve ter visto foto da nossa galáxia. A Via Láctea tem como se fossem braços, né, em volta de si, e no meio parece ter um buraco negro. E de fato, segundo os arcturianos, é um buraco negro que também tem a função de ser o Sol da galáxia. Enquanto o nosso Sol dá força, dá vida espiritual, inclusive, para os planetas orbitarem em torno dela, assim como o átomo tem o núcleo e os elétrons em volta, nosso Sol e os planetas em volta, a galáxia tem aquele núcleo negro e as hélices em volta, ou seja, são sistemas solares, estrelas e planetas. Cada sistema solar é um Sol com planetas. Muitos deles têm poucos, outros têm muitos planetas. E só nossa Via Láctea tem milhares de sóis. Então, aquele centro da Via Láctea é como um Sol, segundo os arcturianos. E eles viajam com suas naves até lá. E eles dizem no livro Conectando-se com os Arcturianos, do autor David Miller, que é um americano, eles dizem que ali é uma força espiritual extremamente forte, que nem eles, até mesmo eles, os arcturianos, que são seres de uma luz, de um amor, de uma espiritualidade gigantesca, mesmo eles sentem que é muito forte, que tem que estar preparado para ir para o centro da Via Láctea, porque é uma força espiritual extremamente forte. Mas que eles fazem expedições por toda a galáxia e outras galáxias, e quando eles vão para o centro da Via Láctea, alguns preferem mergulhar nesse centro e se fundir, vamos dizer assim, com esse Sol espiritual. E está tudo certo, quem escolher fazer isso não tem nenhum problema, se funde com esse Sol espiritual. É como você se jogar dentro de um mar, só que é um Sol espiritualmente falando. Então você se funde a sua essência espiritual com a da galáxia, do Sol da galáxia. Segundo eles, ainda existem, a ciência contabiliza, não só segundo eles, a ciência contabiliza inúmeras galáxias. São milhares de galáxias. A Via Láctea, olhada de longe, é só um pontinho.
E o que gira em torno, da mesma forma que a Via Láctea tem o seu Sol, onde gira suas hélices com cada braço da Via Láctea, são milhares de sistemas solares. Da mesma forma, existe um Sol onde orbita ao seu redor outras galáxias. Então, existe o Sol da Via Láctea, existe um Sol de galáxias, orbitando em torno de um Sol muito maior. Imagina se o poder de um Sol da Via Láctea dá luz para toda a galáxia. Você imagina um Sol que dá luz para várias galáxias. Né? Então, assim, é uma coisa descomunal, é uma coisa que a nossa mente não consegue captar. E lembrando, isso estamos falando só em terceira dimensão, mas tem a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 20ª, 30ª e por aí vai. A grande maioria dos mestres ascensionados, os 7 raios de luz da grande fraternidade branca, Mestre Hilarion, Serapis Bey, Kuthumi, Saint Germain, Kuan Yin, por aí vai. A grande maioria desses seres, eles estão em 40D, 80D, 120D, é uma coisa muito além da humanidade, em termos de consciência espiritual. Então, quando Deus projeta seus 7 primeiros raios de luz, por que tudo é 7? Inventaram isso? Sim, quem inventou foi Deus. Vamos dizer assim, né? Quando a gente olha para o céu e vê o arco-íris com 7 cores principais, na escala musical do piano, por exemplo, tem 7 notas musicais, porque cada uma é uma frequência que é medida em hertz e por aí vai. E isso foi medido pelos gregos antigos já, né? Não lembro se Pitágoras ou Aristóteles ou quem que foi que decodificou essa medição de frequência de cores e de sons. Cores e sons. Está aí já um padrão vibracional para cada linha. Cada linha é um padrão vibracional que vem lá de cima, vamos dizer, de não sei nem infinitas dimensões acima da nossa, que seria a mente de Deus. Que dessa dimensão eles projetam 7 raios, projetam universos. Dizem, segundo alguns estudos, que há 7 grandes universos manifestados e 5 ainda não manifestados, formando 12. Que bate também com a escala musical, que são 7 notas, mas sem 5 intermediárias. Para quem já estudou música, você tem lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não é assim? Só que entre o Dó e o Ré você tem um Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi, Ré e Mi, Ré sustenido. Mi e Fá, isso não tem nada. Depois do Mi, depois do Si, não tem. Então são 7 notas, mais a intermediária, que é o sustenido, ou se for de frente para trás, é chamado sustenido, de trás para frente, chamado de bemol. Ou seja, Dó e Ré, você tem Dó sustenido ou Ré bemol, que é a mesma coisa. Portanto, você tem 12. Então, também há alguns estudos que falam que, na verdade, são 12 universos, sendo 7 manifestados e 5 ainda não manifestados. Cada um desses supra-universos contém universos. Cada um desses universos, e tem também uma ilha central, como se fosse um grande sol dos universos. Imagina que loucura isso, né? Que também, para quem quiser aprofundar isso, um livro dificílimo de ler, de mais de 2.000 páginas, é o livro de Urântia, que explica toda essa loucura. Essa ilha é chamada Ilha Paradisíaca, que é um paraíso onde estão os filhos paradisíacos, né? Meu cachorro resolveu latir. Muito bem. Então são 7 universos e olha só, fica na varanda ali, porque passa alguém na rua. Vem pra cá, Leão. Vem pra cá. Ele me ajuda a dar aula aqui. Muito bem, e aí é isso. Então, os filhos paradisíacos ficam nessa ilha central, ou seja, numa dimensão incomensurável lá em cima. E aí se projeta os raios, cada raio é uma tônica. Então, por exemplo, Saint Germain, raio violeta, transmutação, purificação. Tudo que é negativo, você imagina a chama violeta, que ele purifica, eleva, cura e
enfim, transforma o negativo em positivo, né? Chama azul, arcanjo São Miguel, então traz fé, força, garra, determinação, convicção. Você está precisando de garra, eu preciso acreditar mais, eu preciso de fé, eu preciso de força, de vontade, eu preciso de pulso e determinação. Mentaliza a chama azul em você, faz os decretos da chama azul. Onde que eu acho isso? Google, YouTube, põe lá decreto da chama azul, tem meditações, tem decretos, tem e-books, você acha os montes aí, né, na internet, fácil. Vou deixar aqui também no YouTube depois um link do nosso grupo, da Grande Fraternidade Branca, dos Arcturianos, gratuito, no canal Telegram, que é fantástico, porque o Telegram é fantástico, porque fica tudo gravado lá em nuvem, de graça, né? Vocês podem acessar à vontade, tem muito material lá, e-books, enfim, é um portal onde fica tudo gravado ali e muita informação ali, fácil para todo mundo. Então, assim se projeta Sete Raios de Luz. Tá bom, e aí os arcturianos, como é que surgem nessa história? Então, havia uma estrela, existe ainda essa estrela chamada Vega. A estrela Vega tinha, acho que uns 15 planetas, não me lembro. Acho que não, acho que menos que 15 planetas. E um desses planetas, milhões de anos atrás, vivia um planeta ápice. No planeta ápice foi invadido por reptilianos, draconianos, houve uma batalha, destruíram o planeta. E o povo do planeta ápice se espalhou, alguns morreram e outros se espalharam. E daí, desse fato, do decorrer desse fato, o que aconteceu é que esse povo se misturou com outros povos de outros sistemas, de outros planetas, de outros sistemas solares e galáxias, etc. E aí há uma miscigenação de DNA, de raça, de gênesis, e vão gerando vários híbridos. E daí surgem os arcturianos. Os arcturianos são uma descendência dos apsianos, do planeta Ápice. Tá? Surge aí milhões de anos atrás. Hoje há arcturianos de várias categorias, há arcturianos de uma consciência extremamente elevada, que são pura consciência espiritual. Por exemplo, até mesmo hoje, os arcturianos, você tem os regentes de Arcturus, do sistema Arcturus, que é não só a estrela Arcturus e seus 15 planetas em torno. Da onde vêm os arcturianos? Vem daí, mas a origem deles é de ápice. Então eles se centraram aí na estrela Arcturus, com seus planetas, mas eles se espalham pela galáxia e também na Terra. Tem base na Terra, tem base em outros planetas, para ajudar a humanidade da Terra, por exemplo, falando de Terra, estão aqui ajudando a Terra, segundo o livro, conectando-se com os arcturianos há mais de 5 milhões de anos. Você tem ideia do que é isso? Não é 5 mil anos, não. São 5 milhões de anos que eles estão aqui na Terra. A Terra foi formatada, antes da Terra ser Terra, passou por vários processos até a Terra ser um planeta Terra, né? Então, dizem alguns estudos que há mais de 5 bilhões de anos existe a Terra, talvez mais, e a humanidade da Terra cerca de milhões de anos atrás. Do jeito que é não exatamente a humanidade de hoje, porque a humanidade feita com o corpo que tem hoje é uma mistura de raças e DNAs que foram evoluindo até chegar ao que é hoje. Hoje o ser humano, terceira dimensão, com esse corpo aqui, não é terminado ainda, ele está em evolução ainda. No futuro esse corpo será ainda melhor, vai resistir a muito mais coisa, vai viver muito mais, vai ter muito mais saúde e tudo mais, conforme a gente vai ganhando também espiritualização, consciência espiritual. E seremos no futuro uma raça mais crística, com potencial. Houve uma interrupção aqui, perdão. Potencial crístico muito maior. Então, uma pequena história aqui para vocês hoje, para vocês terem uma ideia do que é tudo isso, né? Então,
Deus projeta os mundos, os raios, os universos, as várias dimensões, e também chamado em alguns estudos de teosofia, ocultismo, ciências esotéricas com S, que é diferente de esotérica com X. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente confunde. Acho que é a mesma coisa. O esoterismo com S é o esoterismo fechado, restrito a poucos colégios iniciáticos sérios. Eles são fechados, mas qualquer pessoa que quiser conhecer maçonaria, Rosa Cruz, eubiose, a qual eu pertenço à eubiose há mais de 30 anos, são estudos seríssimos, profundíssimos, estuda de tudo. Nós estudamos, por exemplo, na eubiose, filosofias todas, estudamos religiões, estudamos história, estudamos cosmogênese, a origem dos universos, por vários olhares comparados, né? Estudamos teosofia, tem milhares de estudos aí para a vida, dá para estudar. Tem muito que eu estou há 30 e poucos anos na eubiose, 32 anos, não estudei nem, sei lá, 10%. Ou seja, esquece de que você vai estudar tudo numa vida só, porque não dá. Então tem muita coisa, tem um universo de coisas aí para quem gosta de aprofundar assuntos sérios e profundos, com base, com fundamento, com seriedade, com autores sérios, com documentos embasados, etc, etc. Né? Tá? Por que a ciência não afirma nada disso? Porque a ciência é restrita. Eu sou da ciência, eu sou formado em letras, fiz pesquisa científica e a gente sabe que dentro do padrão científico, muita coisa não pode ser falada. Platão falava da Atlântida e inúmeros outros autores falavam da Atlântida. Mas quando um cientista fala isso, riem da cara dele, mesmo tendo centenas de documentos e pessoas seríssimas falando disso. Se Platão não é sério, né? Sêneca e muitos outros gregos e latinos e vários outros antiquíssimos, filosofias chinesas antigas, egípcias, tibetanas, enfim, hindu. Tem tanta coisa para a gente estudar, gente, e tanto tudo documentado, e a ciência fecha os olhos a isso. Por quê? Porque um cientista sério não vai defender isso porque vão rir da cara dele. Rir por quê? Porque não tem documentos? Não, por preconceito. A ciência é pré-conceituosa. Não se pode falar muita coisa, porque senão você é expulso da academia científica. Simples assim. Por isso que os grandes gênios vão além, eles transcendem a academia científica. Porque a academia científica é preconceituosa, ela não é democrática. Você não pode defender coisas que têm certos documentos, mesmo tendo. É assim que funciona. Muito bem. Então, existem inúmeros documentos de extraterrestres e fatos de objetos, e tem na NASA, e tem em um monte de lugar. Só que não se pode falar. Hoje a própria NASA está divulgando as coisas. Hoje, cada vez vão divulgar mais, né? Não tem como esconder mais nada. Não tem como. Então, tá aí. Muito bem. Como que a gente trabalha com os arcturianos? Os arcturianos atuam na Terra, então para os nossos alunos do sistema arcturiano, a gente tem um procedimento dado por eles mesmos de como ativar geometrias sagradas, como cubo de metatron, flor da vida, tudo é geometria sagrada, está na natureza, está numa flor, está numa planta, está no cosmo, está no sistema solar, na configuração de todas as formas, em várias dimensões. Por exemplo, a colmeia de uma abelha, aquilo lá é pura geometria sagrada, sextavada, né? As abelhas, dizem, são seres do futuro, porque é do sexto sistema de evolução e nós estamos no quarto. Quando dizem assim, Deus fez o mundo em 7 dias, só que muita gente não sabe que nós estamos ainda no quarto. Nós estamos no quarto sistema de evolução na Terra. O quinto, sexto e sétimo são futuros ainda. E as abelhas vieram do futuro, por isso que é sextavada. Nós temos 5 dedos nas mãos, nos pés, porque estamos começando o quinto, mas no futuro será 6. Então veja, tem muita coisa aí que é importante as pessoas saberem.
E a geometria sagrada delineia tudo isso, vibra em tudo isso, está nas colmeias, está no girassol. A ciência estuda números de Fibonacci. Pesquisem aí depois. Números de Fibonacci, que foi um cientista, matemático italiano, se eu não me engano, que ele encontrou um padrão na natureza, no girassol, nas colmeias e por aí vai. Tem uma série de coisas. Então a geometria sagrada está em tudo. Só que existem geometrias para fins terapêuticos, que é o que nós usamos no sistema arcturiano. Ela vem da 12ª dimensão crística. Nós aprendemos o procedimento para canalizar. Os alunos já passam a ser um instrumento, ou seja, um canal da equipe arcturiana que trabalha com cada aluno. Vem essa força e a gente ativa com o procedimento correto para fazer isso. Só pode ser dado fechado aos alunos, não é possível dar ao público. Por quê? É a ordem superior. Simples assim. A gente obedece que eles nos orientam, porque eles têm uma grande responsabilidade e isso é um material sagrado e de grande valor. A gente não tem... É como dar, por exemplo, a chave de um carro para uma criança de 6 anos de idade. A gente não pode fazer isso. Poder pode, alguns loucos fazem. Respondem por isso depois. Olha, acontece, você daria a chave do seu carro para o seu filho de 5 anos de idade dirigir? Fala, pega ela, se vira. 5 aninhos acho que não vai nem alcançar ali, né? Mas pode soltar o freio de mão, acho que não tem força. Mas enfim, você está dando algo de grande responsabilidade para alguém que é muito criança ainda. Nós ainda, na humanidade, ainda somos crianças engatinhando, aprendendo a ficar de pé, como os mestres já ficam e fazem muito mais. Nós estamos aprendendo a ser como eles. Esse é o intuito. Por isso é chamado de sistema arcturiano de cura multidimensional, que trabalha em várias dimensões, essas dimensões todas que a gente traz para vibrar, e ativa essas forças, né? E na capa está escrito na capa das apostilas, né? São 5 apostilas do curso completo. Vem escrito para cura e ascensão espiritual. Eu senti necessidade de fazer aulas introdutórias, hoje é a primeira delas, aliás, hoje eu vou lançar as 2 delas, porque as pessoas não conhecem a profundidade disso, então é só para dar uma noção mais aprofundada, noção todo mundo tem, né? Aprofundar mais essas noções do que é tudo isso. E no curso a gente vai muito além, né? Porque aí é prática mesmo, aí você vai trabalhar com os arcturianos. A partir do primeiro dia inscrito, você se inscreve aqui e lá com eles, nos computadores deles. Por isso não é para todo mundo, porque é um trabalho com eles também lá. Então é um trabalho sério, é um trabalho para valer. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta, não é uma invenção da mente de algum humano. Isso veio trazido pelos regentes de Arcturus, que são um casal, que são rei e rainha de Arcturus. Então é uma grande responsabilidade. Há outros comandantes que vocês vão conhecer também. Então isso é importante, a gente trabalha com eles no dia a dia. Ah, mas Rogério, eu vou ver, eu vou sentir, como é que eu vou saber? E como é que eu sei se eles são do bem, são do mal? Sinta no seu coração, no seu interior. Pergunte para o seu Deus interno, sempre, para você não ter dúvidas. Porque, veja bem, eles trabalham há milhões de anos com a grande fraternidade branca. Junto com o sistema arcturiano, trabalham Comando Ashtar, Comando Arcturiano, Arcanjo São Miguel, Saint Germain, Kuan-Yin, Kutum, Serapis Bey, Melquisedeque, todas as hierarquias, tudo com o Senhor, Senhora de Arcturus, são seres de muita luz, de muito amor. O amor deles é gigantesco. É emocionante. Muitas vezes eu trabalhando com eles no meu dia a dia, a energia é muito forte. A gente sente isso no dia a dia. Transmuta a nossa vida porque a gente sai de uma vibração e vai para uma outra, para quem leva a sério, para quem pratica a sério. Então é uma vibração muito poderosa, muito bonita, divina, elevadíssima. E, claro, eles sabem das nossas limitações, então é um processo gradativo, a gente vai se lapidando, vai se burilando, vai crescendo, vai se tornando cada vez mais elevado.
É um processo, cada um tem o seu processo. Tem gente que vai sonhar com eles e vai vivenciar coisas muito nítidas com eles nas naves arcturianas. Eu já tive experiências assim e sendo treinado, participando de certas operações de resgate, ajudando a humanidade, ajudando a resgatar pessoas, crianças, etc., em vários planos, sendo treinado, tendo aula, tendo reuniões, fazendo outras práticas, etc. Então vocês terão isso. Agora vai ser consciente para todo mundo vai sonhar, todo mundo vai viver isso, todo mundo vai vivenciar isso dessa forma. Não sei, cada um tem o seu processo. Eu já tive um aluno de um aluno meu, que ele se formou e começou a dar aula, porque você se formando no sistema arcturiano pode dar aula também, se quiser. É optativo, né? Como mestre, que é o 4º nível, se você quiser, você pode dar aula. Se não quiser, não precisa. Se quiser atender pacientes, pode atender. Se não quiser, não precisa. E um aluno do meu aluno contou que ele conversa assim como se estivesse conversando com qualquer pessoa. Então ele chama meus amigos arcturianos, a equipe arcturiana, e ele está fazendo o curso com ele é aluno do meu aluno. E ele contou isso. Ele conversa, fala, ele está aqui do meu lado, você não está vendo ele aqui atrás de mim, ó? Está aqui atrás de mim, ó. Está falando comigo, ó, ele é alto, você não está vendo? Então ele fala assim, porque para ele é claro, é como conversar com qualquer pessoa, então isso não é ilusão. E ele conversa e traz informações. E uma das informações interessantes que ele trouxe é que hoje você tem 7 símbolos geométricos em cada nível. Nível 1, 2, 3, 4, 28. E eles disseram que lá em cima, isso o Clarindo fala também, que o Clarindo é o canalizador do sistema. Está na apostila essa informação também, que diz que tem muito mais. Deu uma interrupção aqui. Tem muito mais informação e geometria sagrada, símbolos sagrados lá em cima, só que eles não podem ainda trazer. Por quê? Porque a humanidade está no ego, faz só por dinheiro, não quer ajudar os outros, faz coisa errada. O sistema arcturiano mesmo dado pelo Clarindo foi deturpado, foi alterado. Era escrito lá em letras garrafais vermelhas, proibido divulgar publicamente. Está lá claríssimo. Por quê? Porque é um capricho? Que é a invenção de alguém? Não, porque é uma ordem superior. E tem um porquê, porque a energia é muito forte. Eu já vi gente que recebeu tratamento com o sistema arcturiano não consegue ficar acordado. A pessoa apaga, porque é muito forte, é muita energia. E não é para todo mundo também. Eu já tive clientes que me procuraram e eu fui consultar no pêndulo, nos gráficos. Não pode, ele não está preparado. Porque é muita energia. E tem gente que vê essas letras garrafais lá em vermelho, só pode ser dado para alunos em sala de aula, e a pessoa bota na internet. E os arcturianos já deram já veio uma canalização sobre esse assunto, dizendo que essas pessoas estão perdendo a sua conexão espiritual com as hierarquias, porque estão inventando coisas, estão descumprindo ordens superiores. Está recebendo um presente sagrado para ajudar as pessoas. É algo extremamente sério, de grande responsabilidade. É um privilégio estar com eles, trabalhando no dia a dia, porque é muita energia, mas há um preparo para isso. É muita energia, é muito divino, é muito amor. E às vezes emociona a gente de tanta força, de tanto amor, que a gente não está acostumado com esse amor tão grande, que cura tudo, né? A gente não está acostumado com isso. E tem gente que trata de qualquer jeito isso. São pedras preciosas. Você está jogando de qualquer jeito. Você não teve, ou às vezes a pessoa erra porque não teve um bom professor também que está ensinando direito. Pode ser, né? Também. Não sou ninguém para julgar. Mas eles sabem, porque está tudo registrado lá em cima. Não tem como fugir depois, não. Tem um aí que vende na online, no Hotmart, gente, por R$97. Ele deturpou tudo. Pelo que eu vi lá, faz tudo errado. Está tudo distorcido. Ele vai ter que prestar conta disso depois. Já está registrado lá em cima que ele está fazendo de besteira. Né? Enfim.
Então vejam, gente, a coisa é séria, é importante e é um convite para vocês trabalharem com os deuses, com as hierarquias, com os mestres, com a grande fraternidade branca, para quem quiser aprofundar. Então hoje eu só queria trazer um pouco dessa, deixa eu ver meu esboço aqui, dessas altas energias, altas frequências, um pouquinho de introdução do que é a grande fraternidade branca, o sistema Arcturus, como que surgiu tudo isso. E daqui a pouco tem a aula 2, mais tarde eu vou lançar a aula 2, penso que ainda hoje, espero que dê tempo. Acho que vai dar tempo mais tarde, tá bom, gente? Obrigado. Depois eu subo para o YouTube também. Nogueira, Fabi Nogueira, é triste quando a pessoa se perde assim, uma hora a conta chega, pois é, chega mesmo. Né? É como botar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Né? Mas eu sou um cara legal. Você acha que a tomada sabe se você é um cara legal ou se não é um cara legal? Você botar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Você está fazendo algo contra a lei. Você está sendo fora da lei. Você vai ter consequência. O choque vem. Simples assim. É verdade. Lalita. Tem um assim. Enfim, tem outros doidos aí, né? É uma arrogância, né? É dizer assim, precisa cumprir essas regras, não, que os arcturianos mandam. Deixa eu seguir minha cabeça, porque afinal de contas, a minha cabeça é melhor que a deles. A pessoa não raciocina, não é possível. Você realmente acha que a sua mente humana, limitadinha aqui na terceira dimensão, é melhor que a deles, que está no nível de vibração espiritual muito mais elevado, há milhões de anos, há milhares de anos. Eles estão em contato direto com grandes mestres. Eles vão dizer assim, nós estamos na pré-escola, eles estão no nível de pós-doutorado. E você acha que você sabe mais que ele? E que você pode descumprir porque você quer? Poder descumprir pode, né? Não deve, mas você pode tudo, mas nem tudo deve. Né? Às vezes tem aluno que pergunta assim, professor, pode fazer? Pode, tudo que você quiser pode, se jogar da ponte, fazer besteira, tudo você pode. Isso não quer dizer que deve, né? A pergunta melhor é, eu devo? Estou dentro das normas divinas, porque a lei divina é justa, essa não erra. Então, busque seguir seu Deus interno, faça tudo com muito amor, tudo é muito simples, né? É só seguir tudo com amor, com carinho, com respeito às hierarquias, com seu Deus interno mesmo, com seu próprio Deus interno, você precisa respeitar. E aí sua vida flui, tudo se abre. Você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, você vai ter bons relacionamentos, você vai estar protegido. Porque você simplesmente se conecta com o seu Deus interno, com as hierarquias e faz o seu melhor. Errar é normal. Não se preocupe com isso. Tem aluno que às vezes pensa, e se eu errei? E se eu ativei errado? Isso não tem problema, faz parte do aprendizado. Não vai trazer nenhuma consequência isso. O diferente é você sabe que existe uma regra e você busca descumprir de propósito, porque você acha que a sua mente é superior à dos arcturianos. Aí é uma coisa, é um errar consciente. Tem uma regra clara e eu resolvi descumpri-la. Aí é muito diferente, né? Então, simplesmente porque pense assim, a minha opinião é diferente, então eu vou seguir minha opinião. Ou seja, tem um autor que fala assim, toda vez que você segue sua cabeça, sua chance de errar é grande. Por que você vai seguir sua cabeça se tem uma mente de sabedoria infinita, muito superior à sua? Diz para mim. Mas eu não sei acessar. Medita. Olha para dentro de você. Pratique a meditação. Pede sabedoria. Se conecta com essa sabedoria. E aí você se começa a elevar. Busque livros, busque formas que te eleve, que te torne melhor. E aí você começa a se elevar. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pelo papo de hoje. E daqui a pouco, mais tarde, eu vou lançar uma outra aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.